Então, foi mais ou menos em 2008 eu comecei a apresentar, assim, né, algumas dores de barriga, um emagrecimento, tudo que eu comia me fazia mal. Eu procurei um médico e eu fui diagnosticada primeiro que eu tinha uma gastrite que desceu pro intestino. Aí aquilo não colou muito bem pra mim. Aí fui num outro médico, fiz o exame de colonoscopia e ele me diagnosticou com retocolite. E eu fazia o tratamento para retocolite, tomava mestalazina e assim eu fiquei. No ano de 2010 eu estava muito magra, estava desidratada, desnutrida, eu comecei a ter febre. E aí eu tive que ficar internada. Eu fui pro hospital para hidratar, tomar soro, tomar algum remédio, mas não me deixaram voltar para casa. E aí eu fiquei 15 dias internada e eu conheci o meu médico, ele é meu médico até hoje. E ele me revirou, ele me deixou 7 dias sem comer, sem tomar água. Fiquei com alimentação integral e fiz todos os exames possíveis, assim, imagináveis, de imagem, de todos os meus órgãos internos. E aí ele fechou um diagnóstico, eu tenho doença de Crohn. Não era retocolite, eu questionei para ver se era mais grave do que a retocolite, fiquei assustada com aquilo e ele me explicou que não, que a gente ia começar um tratamento, que eu comecei dentro do hospital, que eu ia voltar às minhas atividades e foi realmente o que aconteceu. Eu comecei com o Remicade, primeiro remédio que eu tomei, então eu ficava um dia internada, né, fazia a aplicação e depois voltava para casa e eu realmente fiquei muito bem. Eu voltei, desmamei do corticoide, que também me fazia sempre muito bem tomar corticoide, eu sempre voltava rápido, né, desinflamava meu intestino, eu me sentia muito bem, com apetite, que eu acho que além da perda de peso, o que eu mais sentia na minha doença era a falta de apetite. Por conta de ter dor e o medo de comer, então eu já acessava a alimentação, assim, ficava muito restrita, porque eu comia, eu passava mal, então eu tinha muito medo de comer, uma coisa meio psicológica, e com o tratamento eu fiquei muito bem. E aí foi passando os meses e eu engravidei, e aí eu fiquei melhor ainda, porque eu tive que parar com os remédios, principalmente com o imunossupressor, e eu continuei com a mestalazina, só via oral, parei com o Remicade, com o imunobiológico, e a gravidez me deu uma proteção assim muito grande. Então eu voltei a ganhar peso, eu não tinha sintomas da doença, o meu filho nasceu com uma malformação, mas os médicos que eu encontrei, o meu próprio médico, eles não associavam a minha doença à malformação do meu filho e pediam para que eu não fizesse isso, né, para que eu não assumisse essa culpa. Então, para deixar também tudo mais fácil, e porque ali no momento que nós dois precisávamos de um cuidado, mas eu também precisava tomar muito cuidado com o meu filho dentro da minha barriga, para que corresse tudo bem, e realmente eu assumi essa postura, e ele nasceu muito bem, apesar da malformação e de ser prematuro. Ele nasceu com um Apgar muito bom e correu tudo bem. Eu pude amamentá-lo, eu amamentei meu filho até uns 2 anos e 8 meses, assim, amamentei bastante. E a amamentação também tinha essa proteção da minha doença, né? Só que chegou um momento que, né, o filho estava grande, começou a dar os primeiros passos dele, que ele primeiro andou com o andador e depois ele começou a andar independente. Então, aí eu comecei a apresentar de novo os sintomas da doença. E aí tive que voltar, né, pro médico e parar de amamentar e voltar a tomar os remédios, fazer todos os exames e voltar com a medicação, porque a doença estava já ativa de novo já.